E se eu te dissesse que o futuro, bom, que o futuro já foi desenhado mais de 500 anos atrás por um homem só? Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma das mentes mais incríveis que já pisaram na Terra, Leonardo da Vinci. E antes da gente começar essa viagem, já faz aquele favor, deixa seu like aqui embaixo e comenta pra mim o seu nome e de qual cidade você está assistindo. A participação de vocês é o que move tudo por aqui, de verdade. Para começar a entender essa figura, imagina só a cena. Você é um duque, um dos homens mais poderosos da Itália, e recebe uma carta, uma espécie de currículo. Nela, um cara lista tudo o que ele sabe fazer: projetar pontes que ninguém consegue destruir, canhões, veículos blindados, uma lista de engenharia militar de cair o queixo. Aí lá no finalzinho da carta, como se fosse um detalhe sem importância, ele solta: "Ah, a propósito, eu também sei pintar um pouco." Pois é, o autor dessa carta audaciosa era ninguém menos que o próprio Leonardo da Vinci, se apresentando para o Duque de Milão. E o mais maluco é que ele não estava blefando. Na verdade, a lista de coisas que ele sabia fazer era muito, mas muito maior. Olha só isso, ele se dizia engenheiro, inventor, cientista, arquiteto, artista, produtor de peças de teatro, anatomista, botânico. A lista é enorme. E é aí que vem a grande pergunta, né? Como é que uma pessoa só, uma mente só, conseguiu ser mestre em tantas áreas diferentes? Bom, a resposta para esse mistério começa lá atrás, numa infância que não tinha nada de comum. Então, para a gente entender o geninho, a gente precisa voltar no tempo, para a origem de tudo. A história do Leonardo começa com um garoto que, pelas regras da época, saiu em desvantagem na vida. Mal sabia o mundo que essa desvantagem seria, na verdade, a maior sorte dele. É que o Leonardo era filho fora do casamento, e isso, que poderia ser um problema, o libertou da obrigação de seguir a carreira do pai, que era um tabelião importante. Então, em vez de ter aquela educação super formal, com latim, matemática avançada, ele aprendeu só o básico, e o resto do tempo ele ficou livre para explorar o mundo. A natureza virou a sala de aula dele. E os professores dele? Bom, foram basicamente dois. Primeiro, uma curiosidade que não tinha fim. Ele não queria saber só como as coisas funcionavam, ele queria saber por quê. E segundo, uma capacidade de observação quase sobre-humana. Ele parava para analisar tudo, desde o jeito que um pássaro voava até a menor mudança de expressão no rosto de alguém. E foi essa base que o levou para Florença, que era o coração pulsante do Renascimento. E lá, já trabalhando, o Leonardo nunca separou arte e ciência. Para ele era tudo a mesma coisa, sabe? Duas formas diferentes de tentar decifrar o universo. Quando ele virou aprendiz no ateliê do Verrocchio, um dos mais famosos da época, ele não aprendeu só a pintar e esculpir. Ele viu de perto como a engenharia e a mecânica estavam sendo usadas para construir a cúpula gigantesca da Catedral de Florença. Ele viu que a geometria era o esqueleto de toda a grande obra. Na cabeça dele ali, tudo se encaixou. Esse desenho aqui, por exemplo, a paisagem do rio Arno, mostra exatamente isso. Dá uma olhada, as rochas, a água, tudo é desenhado com uma precisão científica, quase geológica. Mas ao mesmo tempo, o ponto de vista é impossível, é como se ele estivesse vendo tudo do alto, como um pássaro. Era assim que a mente dele funcionava, com os pés fincados na ciência, mas com a cabeça voando na imaginação. E essa mistura de arte com ciência chegou no seu ponto máximo, numa das obras mais famosas dele, A Última Ceia. Não é só um quadro de um jantar, de jeito nenhum. O Leonardo tomou uma decisão genial. Ele quis congelar um único instante no tempo. O momento exato em que Jesus fala: "Um de vocês vai me trair." É puro drama, é um estudo da psicologia humana. Mas o que é realmente genial aqui é como ele montou a cena. Presta atenção. Ele dividiu os apóstolos em grupos de 3, e cada grupo mostra um estágio da reação. É como se o tempo estivesse passando na nossa frente. Primeiro vem a surpresa total com a notícia. Logo depois, a emoção pura, a raiva, o choque. Em seguida, a razão tenta entrar em cena. Eles começam a questionar, a tentar entender. E por fim, o debate. E agora, o que a gente faz? É uma história inteira, contada numa única imagem. Ok, mas como é que a gente sabe tanto do que se passava na cabeça dele? A resposta para isso é um dos maiores tesouros que a humanidade tem, os cadernos do Leonardo. Milhares e milhares de páginas onde ele anotava, desenhava e questionava absolutamente tudo. Pensa só, mais de 7.000 páginas chegaram até nós. É como ter uma janela aberta direto para a mente de um gênio. Elas estão cheias de observações, estudos, projetos de máquinas voadoras, tanques de guerra, coisas que só foram virar realidade séculos e séculos depois. E quando a gente estuda esses cadernos, a gente percebe uma coisa muito importante. Ele não era só um colecionador de fatos.
Existia um método por trás daquela curiosidade toda, um processo que hoje a gente pode chamar de uma versão primitiva do método científico. Era um processo que se repetia. Primeiro, tudo começava com uma pergunta, uma curiosidade. Depois, ele partia para a observação, estudando aquilo sem parar, de todos os ângulos. E, por fim, ele tentava criar um experimento para testar se a ideia dele estava certa. Se o experimento provasse que ele estava errado, ele voltava para a observação. Para Leonardo, uma ideia só tinha valor se pudesse ser provada na prática. E um exemplo perfeito disso são os estudos dele de anatomia. Olha, na época era proibido dissecar corpos humanos. Mas ele foi lá e fez. Ele precisava ver com os próprios olhos como a gente funciona por dentro. O resultado são desenhos como esse de um feto no útero com uma precisão que chega a ser assustadora. Um nível de detalhe que só foi superado mais de 400 anos depois com a invenção da fotografia. E isso tudo nos leva, finalmente, à sua obra mais icônica. Uma pintura que é, na verdade, a soma de tudo que ele foi na vida. A junção perfeita de seus estudos sobre arte, ciência e a natureza humana. A Mona Lisa. O sorriso da Mona Lisa. Provavelmente o maior mistério da história da arte, né? Ele aparece, ele some, parece que muda dependendo de como a gente olha. Mas por quê? Qual é o segredo por trás disso? Então a resposta não tem nada de mágica, é ciência pura. Leonardo era um mestre da ótica e ele entendia perfeitamente como os nossos olhos funcionam. É o seguinte, quando a gente olha direto para a boca dela, nossa visão de foco, a visão central, pega todos os detalhes e o sorriso fica claro. Mas quando a gente desvia o olhar para os olhos ou para o fundo, a boca dela cai na nossa visão periférica, e essa visão é menos nítida, ela meio que borra as sombras nos cantos da boca e o sorriso parece desaparecer. É uma ilusão de ótica simplesmente genial. Percebe? A Mona Lisa é muito mais que um quadro bonito, é o ponto de encontro de tudo o que ele era. A arte com a técnica de pintura impecável, a ciência com o conhecimento de ótica e de anatomia e a psicologia com a capacidade de capturar uma emoção tão complexa e sutil. É o Leonardo da Vinci em sua forma mais completa. Tem uma história que conta que, quando Leonardo era só um garoto, ele achou a entrada de uma caverna escura e misteriosa. Ele ficou com medo do que poderia ter lá dentro, claro. Mas a vontade de descobrir e a curiosidade para saber que maravilhas poderiam estar escondidas ali era muito maior. E ele entrou. Essa pequena história, na verdade, é a metáfora perfeita de toda a vida dele. Isso nos deixa com a última pergunta para refletir. Olhando para essa vida tão incrível, para tudo que ele criou, qual foi a maior obra-prima do Leonardo da Vinci? Foi a Mona Lisa? A Última Ceia? Ou será que foi algo que a gente não pode pendurar na parede? Talvez o maior legado dele não seja uma pintura ou uma invenção, mas sim um jeito de ver o mundo. A curiosidade que sempre vence o medo. A ideia de que o universo é um livro aberto só esperando por quem tem a coragem de perguntar. E para você, o que mais te marcou nessa história? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião. E claro, se você curtiu essa nossa análise, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para fortalecer e não perder as próximas.